Amém, amém. O capítulo 26 de 2 Crônicas conta a história do rei Uzias. E ele foi um dos melhores reis, eu diria, da sórdida história dos reis de Israel e de Judá. Nós, apesar de essa ser a única nação que tinha a palavra de Deus, não temos uma grande história dos seus reis. Não é? Mas Uzias foi um dos melhores, o que mostra pra gente como as coisas não foram fáceis. E ele se tornou um rei quando tinha 16 anos. Não é? Nós podemos imaginar, não é? Nós não damos grandes responsabilidades para quem tem 16 anos, como é difícil se tornar rei num mundo que vive sempre a um passo da guerra e de intrigas sem fim, e você se tornar rei. O pai dele, Amazias, havia se afastado do Senhor, é o que diz 2 Crônicas 25, 27, e ele foi tão ruim que o povo resolveu assassiná-lo, não é? Às vezes, ainda mais numa época como aquela, né? Não era uma democracia, as pessoas mataram o pai dele. E por volta de 790 antes de Cristo vir ao mundo, 790, Uzias subiu ao trono, e ele subiu ao trono então com 16 anos, e ele reinou por 52 anos. Nós podemos imaginar o que é um reinado de 52 anos. Eu tenho 52 anos, então ele teria reinado por toda a minha vida. Um único rei, um único governo. E esse é o segundo reinado mais longo da história de todos os reis de Judá, não é? E é superado apenas pelo rei Manassés, que reinou 55 anos, e foi horrível, talvez o pior de todos, não é? Manassés. Mas hoje nós estamos muito mais familiarizados com alguém da corte de Uzias do que do próprio Uzias. Conhecemos mais a história e talvez não, com certeza amamos muito mais do que Uzias, que era o rei, que durante 52 anos reinou, que é o profeta Isaías. Então o ministério de Isaías, ele começou nos dias de Uzias. Isaías 1 diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, Isaías ben Amós, não é o nome dele, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias do rei Uzias, e Jotão e Acais e Ezequias, reis de Judá. Esse é o primeiro verso do livro de Isaías, né? E do capítulo 1 ao capítulo 5 de Isaías, é uma espécie de prólogo, não é? Para a grande visão do capítulo 6. É só aquelas notas introdutórias para nos levar ao capítulo 6, que nós abordaremos ao perguntarmos sobre a santidade de Deus e o que ela significa para o seu povo, e o que ela significa para nós, se somos o seu povo. Então, em geral, o rei Uzias foi um bom rei, não é? Se você gastar um tempo estudando o livro de Reis, o livro de Crônicas, você vai ver que, em geral, ele foi um bom rei. 2 Crônicas 26:4 resume o reinado de Uzias, esses 52 anos, e diz assim: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. O verso 5 diz: e ele se pôs a buscar a face de Deus, e Deus o fez prosperar. E o que ele fez? Ele fez o que os reis faziam naqueles dias, não é? Ele fez guerra, ele esteve em várias guerras, não é? Havia sempre nações invadindo, conquistando, e ele construiu cidades, e de acordo com o versículo 7, Deus o ajudou em todas as guerras, em todos os empreendimentos. E o versículo 8 diz: sua fama se espalhou, pois ele se tornou muito forte. Então, durante aquele reinado, entre as nações, a fama de Uzias foi se espalhando. Por quê? Porque cada vez ele tinha um reino mais forte, um exército maior, uma infraestrutura impressionante, e isso continua. A Bíblia diz que ele construiu torres em Jerusalém,
torres fortificadas em Jerusalém, ele construiu torres no deserto, e ele cavou cisternas, ele fez sistemas de água para abastecer Judá, e ele tinha grandes rebanhos, fazendeiros e vinheteiros trabalhando incessantemente, no versículo 10, e ele tinha um grande exército, e esse exército era organizado, e ele era totalmente bem treinado, e esse exército era bem equipado, e estava totalmente armado com as armas mais tecnológicas, né, daquele dia, o que o versículo 11 diz, e ele buscou Deus, e ele teve sucesso em todos os seus empreendimentos, é o que o verso 5 diz. Então o reinado de Ezequias foi longo e extremamente frutífero, extremamente cheio de sucesso, e Uzias até supervisionou a tecnologia de ponta da sua época. Como as nações hoje, as maiores nações, as mais desenvolvidas, têm armas incríveis, né? Mísseis balísticos, enfim, armas notáveis. Então, Uzias supervisionou a tecnologia de ponta da sua época, como diz o versículo 15, diz, ele fez máquinas inventadas por homens extremamente hábeis para estar nas torres e nos cantos, que atiravam grandes flechas e grandes pedras, ou seja, nas muralhas havia essas máquinas que conseguiam jogar grandes pedras a grande distância, e uma quantidade enorme de flecha, e flechas grandes. Você vê, era a tecnologia de ponta da época, de guerra, de proteção. Então, versículo 15, 16, em um único fôlego, traz o auge e a queda do rei Uzias, porque a Bíblia diz, também fez em Jerusalém máquinas de invenções de engenheiros hábeis, que estivessem nas torres e nos cantos, não é, das torres, para tirarem flechas, grandes pedras, etc., e propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou muito forte. Ou seja, todo mundo sabia, essa é uma grande nação, eles têm um grande exército, totalmente equipado, eles têm armas de alta tecnologia para a época, um exército bem treinado, é rico, não é? O seu reinado. Mas a Bíblia então diz assim no verso seguinte, que é o 16, mas havendo já fortificado, exaltou-se em seu coração até se corromper. Ele ficou orgulhoso com o sucesso, não é? Ele começou a atribuir o sucesso a ele começou a achar que ele era um cara demais, que ele administrou bem demais, que ele preparou o exército bem demais. É muito comum, quase todo mundo que é muito sutil, é muito difícil alguém guardar o coração na prosperidade. É muito mais fácil até fazê-lo na adversidade. É muito difícil o homem não querer roubar de Deus. É muito fácil a gente falar assim, o que eu tenho, eu consegui. O que eu tenho foi o meu trabalho. O que eu tenho foi porque eu estudei. Aquela pessoa, ela respirou em Deus, viveu em Deus, se moveu em Deus. Ela sabe que ela não criou o seu cérebro. Ela sabe que ela não é um pecador menor do que as outras pessoas. Porque o homem faz isso. Isso não é incomum, não era naqueles dias, não é hoje. É fácil olhar para seu palácio, seu exército, suas máquinas, ou nossas máquinas, não é? E pensarmos, eu consegui tudo isso. Você vê que essa é a mesma história de Nabucodonosor. Esta é a grande Babilônia que eu construí. Então aí aconteceu a mesma coisa com Uzias. Mas havendo já fortificado, exaltou-se em seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar de incenso. A riqueza e a prosperidade normalmente geram orgulho. É óbvio que a Bíblia está cheia de homens como Jó, como Abraão, que receberam muito, mas que não foram dominados pelo orgulho. Mas esses são contados nos dedos na Bíblia.
E exatamente porque achava que não tinha conquistado ou ganhado as coisas, é que quando Deus tirou tudo de Jó, ele não se sentiu roubado, ele não sentiu que era injusto, não é? Ele disse: Deus deu, Deus tirou. Normalmente a gente acha que a gente ganha, então quando Deus tira, a gente pensa: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Ele está tirando aquilo que eu conquistei? Por que Ele está tirando aquilo que eu conquistei com a minha habilidade? Você vê que Jó podia viver retamente na prosperidade, porque ele nunca achou que ele ganhou aquelas coisas. Ele sempre soube que Deus deu. Então ele pode dizer: Deus deu, Deus tirou. Essa não é uma coisa comum na Bíblia, nem comum no mundo. A maioria das pessoas não sabe lidar com a prosperidade. Eu nem estou falando sobre riquezas. Quando as pessoas estão saudáveis, elas têm pouco tempo para Deus. Quando elas ganham mais dinheiro, elas têm menos tempo para Deus. Elas têm que sair, gastar, passear, aproveitar, construir a casa, aumentar a casa, comprar uma coisa, comprar outra. Elas têm muitas coisas para fazer. E o tempo fica muito apertado, muito pequeno, não é? A pessoa faz isso, faz aquilo outro, o filho tem que fazer, estudar isso, estudar aquilo outro, a vida fica toda cheia. Jesus chama isso dos cuidados da vida. E a riqueza e a prosperidade, ou o coração está completamente capturado por quem Deus é, ou ela gera orgulho. E a história de Uzias serve como um poderoso aviso sobre como a prosperidade pode gerar orgulho, gera orgulho, corrupção e dureza no coração. Nós começamos a achar que nós somos pessoas abençoadas, e por sermos abençoadas, nós nos tornamos mais duros. O normal, o que deve ser normal é a bênção gerar em nós um coração terno, tenro, preocupado em ofender Deus com o que Ele está nos dando. Você vê que Jó, os filhos dele faziam uma festa, né, no aniversário de cada um, davam um banquete, mas Jó ficava preocupado: algum dos meus filhos pode ter pecado em seu coração. Hoje em dia os pais não se preocupam nem quando os filhos pecam visivelmente. Eles encontram uma desculpa: são jovens, são crianças, é um problema psicológico. Mas Jó não via problema nenhum, os filhos dele honravam Deus. Mas Jó ficava pensando: será que algum dos meus filhos desonraram Deus no coração? Será que eles desagradaram Deus no coração nesse período festivo? E ele chamava seus filhos e ele sacrificava. Você vê que esse não é o padrão comum, e isso gerou dureza. Uma pessoa que se sente por algum motivo meritório, abençoado, ele acha que está numa relação com Deus, que ele é tão incrível, que ele está além das outras pessoas. E foi isso que aconteceu com Uzias. Ele ficou tão orgulhoso com todas as coisas, que ele passou a ter uma alta consideração de si mesmo e não de Deus. E ele começou a se ver como incrível e não Deus, a ponto de pensar então que ele podia fazer aquilo que só os sacerdotes podiam fazer. Ele chegou à conclusão, o orgulho faz isso conosco, não é? De que não havia limites. E ele era um grande rei, ele tinha feito aquelas coisas todas, e Uzias entrou no templo e resolveu sacrificar, oferecer sacrifícios a Deus. Mas ele não era sacerdote. Ele sabia que a lei dizia que só os sacerdotes podiam fazer aquilo, e só os sacerdotes estavam autorizados a oferecer o sacrifício e queimar o sacrifício no altar. E os sacerdotes, com 80 homens, correram para Uzias, falaram: não faz isso, é uma loucura você entrar no templo e querer oferecer um sacrifício, você não pode, você é o rei, você é alguém que deve mostrar ao povo como honrar a Deus. Mas foi impossível. A Bíblia diz assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, sai daqui, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Você não pode honrar Deus dessa forma. 2 Crônicas 26, 17 e 18, né? E ele não ouviu. Ele disse que ele ia sim, porque Deus estava com ele, era um cara muito abençoado, não é? E a Bíblia diz que Uzias se indignou, e ele tinha um incensário de Deus nas suas mãos para queimar incenso.
E indignando-se ele, pôs contra os sacerdotes. Na mesmo instante a lepra saiu à sua testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que ele estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora do templo. E até ele mesmo se deu pressa de sair correndo dali, visto que o Senhor o ferira. E assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte. E morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa de Deus. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo de Israel. É triste essa história, não é? Do rei Uzias. Ele começou bem. Você viu que no início e durante muitos anos ele buscou a face de Deus, ele prosperou e ele buscou a Deus. Deus fez todas as coisas e a fama dele se espalhou e ele não... Essa fama não foi para Deus, não é? Nem a glória disso. Ele ficou forte e a Bíblia diz: mas havendo já fortificado, exaltou o seu coração, se encheu de orgulho, até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus. Você pode imaginar como a nação ficaria devastada quando se espalhou a notícia por todo o reino de Judá que o grande, famoso e piedoso rei Uzias agora é um leproso porque Deus o feriu. Essas pessoas foram governadas pela mesma pessoa durante décadas. E tinha sido uma época de prosperidade, de segurança, de grande exército. E agora ele vai passar o resto da vida em quarentena. Nós sabemos, hoje em dia, você falou tanto em quarentena, né? Que cansativo. Mas para ele foi pior, porque ele teve que ficar assim, isolado, num lugar sozinho, pelo resto da sua vida, até morrer. Não é para ver se escapava de alguma coisa, era só para esperar a morte, sem nunca mais ter contato com as pessoas. Então, além disso, a situação internacional começou então a se deteriorar, e o Egito começou a crescer no oeste e no sul, e acima de tudo, a Assíria, que era poderosa, começou a se tornar uma potência global. Começou a se tornar uma potência de regional para o maior reino, e se tornando um império. Então, com aquela tensão no ar, o que era antes o bom rei Uzias arde no final dos seus 52 anos de reinado como um leproso, separado do povo, e então ele morre. Na verdade, você vai lá em 2 Reis para você ter o prólogo do que está acontecendo aqui, e o que deve ter tornado esses dias tão dolorosos para Isaías, que ainda estava ali começando o seu ministério, e um remanescente, uma pequena parte do povo que continuava fiel a Deus, porque a maioria se tornou como Uzias, não é? Agora seguiu o mesmo caminho. Em vez de Uzias ser o líder, como os reis deviam ser, para conduzir o povo a Deus, ele foi exatamente o que fez o oposto. Tudo começou bem, eles buscaram a Deus. Você pode ver em Uzias só a imagem do que Israel é. É como se Deus deixasse Israel ver: é isso que vocês são, é assim que vocês são. E Israel começou bem, não é? E todos buscaram a Deus, e Deus fez eles prosperarem, ajudou maravilhosamente, e a nação cresceu, e eles se tornaram o quê? Espiritualmente embotados, moralmente corruptos. Eles acreditavam que Israel, na verdade, existia para si mesmo, que o que ele ganhava pelas suas habilidades. Eles se percebiam como fortes, eles se percebiam como inteligentes, eles se percebiam como hábeis, e isso foi para a sua própria destruição. Nós sabemos como Deus mandou para ajudar profetas maravilhosos como Isaías e Jeremias, mas nós sabemos que essa nação vai ser destruída. Tanto quanto a lepra surgiu no rosto de Uzias, um dia a Babilônia vai surgir no horizonte de Judá e vai levar todo mundo numa desgraça tão grande quanto a de Uzias. E no final, em vez de Uzias liderar essa nação para fora do seu orgulho, mostrando a elas sempre, aquela nação, como eles deviam ser gratos a Deus e que Deus estava fazendo todas aquelas coisas, não é?
e orar como Josafá: Senhor, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em Ti. Mas ele sucumbiu, e ele era tão ruim quanto a nação de Israel. Todos orgulhosos, todos achando que cada coisa que tinham tinha sido conquistada por eles. Ninguém de fato falavam. Israel nunca deixou de ir ao templo. Você vê até o problema que dá aqui é porque ele queria o templo prestar um culto a Deus, mas o coração deles estava embotado. Eles realmente não tinham a realidade da presença, da santidade, da grandiosidade, de como Deus rege as coisas. E o longo e trágico declínio da nação, então Deus mostrou aquele longo e trágico declínio na vida do rei. E aqui no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías viu Deus. Todas as esperanças humanas tinham sido frustradas. Era como Deus estivesse mostrando: está vendo? Todo o povo falhou, o rei falhou, e agora Deus aparece ao profeta. Nós podemos ver Deus como Ele é quando todas as esperanças falham. Enquanto você acreditar, por exemplo, em uma gota do humanismo secular, você não pode ver Deus de verdade. Enquanto você tem uma esperança no homem, habilidade do homem, capacidade do homem, como é o que caracteriza Uzias aqui, como Israel, Judá. Então primeiro Deus se revela ao seu profeta, porque na verdade não era algo que Deus queria com Isaías, mas é algo que Ele queria se revelar a toda a nação. Isaías 6 não é uma experiência isolada, interessante de um homem lá no Velho Testamento. Isso é uma revelação ao povo de Deus em um momento crucial da história da redenção. O que está acontecendo com Isaías nesse capítulo ecoa em toda a vida e mensagem àquela nação por décadas. A partir de agora, durante décadas, Isaías vai proclamar essa verdade para Judá. E o que acontece com ele é o que toda nação precisa. O que a nação de Israel precisa, em contraste com aquilo que eles eram, bem manifestado no que o rei Uzias era uma visão da santidade de Deus. Nós nunca atribuiríamos nada a nós se nós víssemos Deus como Ele é de fato, não é? Isaías precisava ter uma visão de Deus, porque Judá precisava ter uma visão verdadeira de Deus. E depois Isaías tinha que responder a essa santidade de Deus, porque Israel precisava responder adequadamente à santidade de Deus. Então há uma atemporalidade nessa visão. Você precisa conhecer a santidade de Deus, e você precisa responder adequadamente à santidade de Deus. Hoje, tanto quanto sempre. Então, o que nós encontramos nessa grande visão de Isaías são 4 verdades. Primeiro, relaciona-se especialmente com o que é a santidade de Deus, que Judá embotado perdeu, Uzias perdeu, não é? Até o limite máximo, quando você vê ele querer entrar no templo para oferecer coisas, nesse seu coração exaltado, que realmente achava que ele era grande. Porque ele era grande aos seus olhos, ele achou que ele era grande aos olhos de Deus também. E o segundo, o terceiro e o quarto, como o povo devia responder a Deus. O que está acontecendo com Isaías é o que deve acontecer com Judá, e o que acontece com Isaías e Judá é o que deve acontecer conosco. Então, primeiro, a santidade começa com uma visão de Deus. Primeiro, nós vemos que a santidade é algo dele, é algo sobre ele, e a visão da santidade de Deus já é uma cura para todos esses problemas óbvios em Judá, em Uzias. E o tópico da santidade não começa com os humanos. Na verdade, não há nada fundamental que comece com os humanos. Tudo que começa com os humanos já está tão longe de Deus. Essa é a tragédia do humanismo secular na igreja, mas é a tragédia do humanismo secular no nosso coração. Já que nós vemos que os problemas de Uzias são os problemas comuns, já que vemos que a saúde, prosperidade está muito mais ligada ao orgulho do que à piedade, infelizmente. Não é? Muitas pessoas pensam que seriam mais fiéis a Deus se Deus desse mais, mas quanto mais Deus dá, a culpa aumenta. Não é? Então, não começamos a conversa sobre santidade conosco mesmo. E a conversa sobre santidade não é primeiro sobre nós. Então essa é a lição número 1. Nossa santidade, em qualquer grau em que somos santos, pela graça, é derivada e secundária.
A santidade em nossa vida sempre é algo secundário, nunca é sobre nós mesmos, não é? A santidade começa com Deus, e ele define a santidade nos versos 1 e 4, quando diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo, a bainha, a orla. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, com 2 voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Portanto, na primeira verdade aqui, nos versículos 1 e 4, nós temos que perguntar: o que significa para Deus ser santo? Já que esse é o único caminho de nós não repetirmos o que normalmente é o que acontece. Judá, o rei Uzias. Considere 5 aspectos da visão desse Deus santo. O primeiro é inabalável. Deus está vivo, não é? Como nós vimos, Uzias tinha sido um grande rei por 52 anos, mas ele está morto. Todas as coisas que você confia como longas, duradouras, poderosas, belas, vão morrer. Não é? Se é isso que você faz, o caminho não vai ser diferente do de Uzias. Se Israel confia no seu grande rei, nas suas grandes habilidades, vai chegar a hora do desespero. Sempre que nós estamos desesperados é porque nós estávamos confiando na coisa errada. Não é? Ninguém fica desesperado porque estava confiando em Deus, porque é óbvio que em nenhuma fase da nossa vida Deus muda. Ninguém que está desanimado hoje, ninguém que está sem confiança hoje, estava confiando em Deus, porque Deus não muda. Sempre que alguém se vê sem confiança, a primeira coisa que a pessoa devia ver é que ela estava confiando nas coisas erradas. Quando o homem confia em Deus, Deus é uma rocha inexpugnável, Ele é o esconderijo do Altíssimo. Quem está confiando em Deus não vai amanhã estar desanimado, não vai, quando as coisas ficarem difíceis, estar desanimado, porque Deus não muda. Mas quando nós confiamos em alguma coisa, como no grande rei Uzias, no seu exército, com as suas máquinas poderosas, enfim, Deus está vivo. Essa é a primeira coisa da sua santidade. Todo o resto morre. Todas as coisas que o homem pode confiar e se gloriar. E as esperanças que acompanharam o rei Uzias, sua riqueza, seu poder, seu exército, suas plantações que enchiam, vamos dizer assim, os supermercados. Quem confiava nessas coisas agora estava com medo, estava ansioso, estava desesperado. Mas o verdadeiro rei, ele nunca é intimidado, ele sempre está vivo, não é? Ele é o Deus vivo, o santo Deus está vivo. Ele não é uma coisa sagrada entre coisas sagradas, ele é o santo, ele é o Deus santo, e um ser vivo, imortal e pessoal. Ele não vai morrer, ele não vai mudar. Nossos pais vão morrer, você ter papai e mamãe, isso é o meu esteio, então você vai ficar sem esteio. Isso aqui, o meu trabalho me dá segurança, então você vai ficar sem segurança. Minha saúde, quando eu estou com saúde eu estou bem, você vai ficar mal, não é? Todas essas coisas são reis Uzias, Deus é uma pessoa imortal, pessoal, ele não vai morrer. Nossos pais morrem, nossos heróis morrem. Meus heróis não morrem de overdose, mas todos os heróis morrem. Nossos reis morrem. E, por fim, nós mesmos morremos. Mas não Deus. Deus é santo. Uzias está morto e Yahvé está vivo. Yahvé é o eu sou soberano. A minha vida vem de mim mesmo. Eu não dependo de nada, nem de ninguém. E essa é a primeira coisa. Jesus disse que o Pai tem a vida em si mesmo. Essa é uma definição perfeita, não é? Que Deus queria que Isaías visse. E a segunda coisa é que ele é alto e exaltado. Ele é sublime.
não é? Em segundo lugar, esse Deus santo está acima de tudo. No livro de Isaías, essa é uma metáfora especial e significativa. Ao longo de suas profecias, há um movimento constante entre o quão exaltado é Deus e quão rebaixado é o ser humano. Mas como só o coração piedoso pode enxergar essa realidade. Deus é alto e exaltado, enquanto todas as outras coisas são pequenas, não só na terra, mas no céu. Não só por causa do pecado. Os grandes seres que jamais pecaram são infinitamente pequenos perto dele. É um tema impressionante quando você realmente estuda o livro de Isaías, e o lugar onde soa pela primeira vez com força é em Isaías, logo no capítulo 2, no verso 9 ao 17, diz assim: e o povo se abate, os nobres se humilham, portanto não lhe perdoarás. Entra nas rochas e se esconde no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos. Pensem, a grande figura que é o rei Uzias entrando cheio de orgulho e saindo leproso do templo. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo, contra todo o orgulhoso, contra todo o altivo, e contra todos os que se exaltam, contra todo o que se exalta, para que seja completamente abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda torre alta, e contra todo muro fortificado, todos os símbolos do orgulho, não é? E contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis, e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos, qualquer coisa que compete com Deus, né, para a segurança, essas coisas todas, todos os ídolos desaparecerão totalmente. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa do terror do Senhor sobre eles e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar os homens, para assombrar a terra. Esse é o ponto constante do livro de Isaías. Portanto, Deus é santo, ele é vida, ele tem a vida em si mesmo, e nós enfrentamos a morte e sucumbimos. Ele está elevado e exaltado, enquanto todo o resto é humilhado e abatido. É apenas uma questão de tempo. Talvez um dos alimentos do orgulho é o tempo. O reinado de Uzias foi muito longo. Durante 52 anos você é rei, as coisas estão dando certo. Você acaba se convencendo de que aquilo tem uma certa perenidade, não é? Mas cedo ou tarde todas essas coisas caem, não é? E esta visão de Deus alto e elevado não é algo confortável e caloroso para o coração do homem a princípio. Essa não é uma experiência doce, calorosa, de adoração na presença do Senhor. Você ouviu a palavra: ele será um terror e um assombro para todos os homens. 2:10. O homem é humilhado, e cada um é humilhado diante do terror do Senhor e do assombro da sua majestade. Sim, há uma visão do esplendor da majestade, e isso, a palavra que Isaías usou para enxergar a majestade infinita de Deus é terror, é assombro, não é? O terror que Isaías 2 havia prometido ao povo, agora chegou ao profeta Isaías no capítulo 6. Isso foi prometido no capítulo 2, não é? Esse é um momento terrível para Isaías, como a gente vai ver, mas não sem esperança. Ao longo de Isaías, os orgulhosos estão sendo humilhados e Deus está sendo exaltado. Essa é a história do livro de Isaías. Os orgulhosos estão sendo humilhados e Deus está sendo exaltado. Essa é a história da humanidade. Alguém pode achar, durante muito tempo, porque está tendo determinados sucessos aos olhos do mundo, que as coisas vão ser diferentes como Uzias, mas não vai ser. Como eu disse, Uzias reinou o tempo que eu tenho de vida. Mas apenas em 2 outros lugares se juntam essa linguagem incrível de alto e sublime, alto e exaltado, e ela aparece
de uma maneira muito interessante. Como podemos esperar, é sobre o próprio Deus, mas há uma esperança para o contrito, para aquele que vê a grandiosidade de Deus e o orgulho é destruído, e o coração é contrito e humilde. A Bíblia diz assim, Isaías 57:15, porque assim diz o alto e sublime, de novo as palavras que apareceram lá, não é? Que geram assombro e terror, que habita na eternidade e cujo nome é santo. No alto e santo lugar eu habito, como também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar os corações contritos. É uma das coisas mais surpreendentes, não é? O alto, sublime, ele habita assim, ele é esse Deus, mas ele também habita com o contrito, com o humilhado. Então, em um livro onde Deus sobe e tudo mais desce, o livro de Isaías, se você for vendo, é um grande livro. Durante a minha vida inteira, juventude, o livro que eu mais gostava de ler, durante todo o livro de Isaías, Deus está subindo e tudo mais está descendo. E o capítulo 52 nos fala sobre um servo que será alto e sublime. E isso é incrível, né? A Bíblia diz: eis que o meu servo deve agir com sabedoria, ele será alto e sublime, ele será exaltado. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Mas eu não quero me adiantar, não é, de quem Isaías está falando aqui. Há de fato esperança, mas a gente não vai sentir toda a força dessa esperança se você não tiver o terror do Senhor, se você não for assombrado pelo tamanho, pela imensidão, pela grandeza, pela sublimidade de Deus. Ninguém pode chegar até o lugar certo sem primeiro ser. É óbvio que Uzias nunca chegaria onde chegou se tivesse uma visão do terror, do assombro, da grandiosidade de Deus. E em terceiro lugar, quando você pensa no que é santo, Deus está adornado. A Bíblia diz assim: e a cauda, em algumas versões, e a orla, né, ou a bainha, literalmente bainha do seu manto enchia todo o templo. O templo era algo magnífico. E agora, pensem nisso, não é que a veste de Deus enchia todo o templo. Aqui ele está tendo uma visão de Cristo. Em todos os lugares da Bíblia onde se vê, se tem uma visão de Deus, é uma visão de Cristo. Ele é a imagem do Pai, não é? Deus é o Deus invisível, se manifesta tão somente através de Cristo. Então, aqui não é que as vestes dele enchiam o templo inteiro, mas é aquela bainha da sua roupa. Sabe o que é bainha, né? Essa coisinha aqui, ó, na minha calça. Isso aqui enchia tudo. A bainha, a orla, enchia todo o templo. Não é o manto inteiro, já seria impressionante. Seria uma coisa se esse Deus fosse tão santo, tão glorioso, que seu manto enchesse todo o templo e não sobrasse espaço para mais nada e mais ninguém, a não ser para o manto de Deus, ou para a parte longa da sua veste. Mas ele é tão glorioso que o manto dele não enche tudo, é a bainha do seu manto. Estamos apenas falando sobre a bainha enchia o templo, e ainda há muito mais. Se você olhar a bainha da minha calça, há muito mais coisas. Se você olhar a bainha de um vestido, há todo o vestido ainda. Agora, se só a bainha enchia tudo, então como é todo o manto? É uma imagem da extraordinária majestade da glória de Deus. Toda a Bíblia, Jó diz, tudo que nós vimos de Deus até hoje, toda a sua grandeza, são só a orla dos seus mantos. Não é nada perto da sua grandeza. A grandeza espantosa, aterrorizadora, que assombra de Deus,
não pense que essa é a grandeza de Deus. Isso é ínfimo em Deus. É uma imagem extraordinária, assim como foi para Moisés ver a face de Deus, não, mas ver um vislumbre de Deus pelas costas, da manifestação de Deus em Cristo pelas costas, já era glória demais, excessiva glória. Mas Deus deu a ele esse vislumbre das suas costas, e isso já era glória mais do que suficiente, aterrorizadora. Assim também Isaías vê Deus, mas não exaustivamente. Você vê, o que a Bíblia está dizendo é que você nunca vai ver Deus exaustivamente. Toda a glória que você vai ver de Deus, toda a espantosa glória que vale mais do que tudo o que Ele criou, é apenas a bainha da sua veste, não é nem Ele mesmo, já que a bainha da minha roupa não sou eu mesmo. Então, você vê, ele não vê o rosto, ele tem um vislumbre. O templo se encheu de fumaça e tudo estava coberto pela bainha da veste, uma bainha do manto de um Deus tão espetacular, tão santo, que a bainha dele enche tudo com uma glória infinita. E agora, enquanto nós estamos falando sobre esse Deus santo, estamos começando a falar da sua glória. Isso é a glória de Deus, essa é a santidade de Deus. A gente vai voltar a isso. Essa glória de Deus e a santidade de Deus, elas sempre estão ligadas, é uma espécie de par que sempre estão juntos. Você nunca pode ter noção da santidade sem a glória, da glória sem a santidade, não é? Em quarto lugar, então, o Deus Santo, ele é sempre, ele diz e tudo se faz. Santidade não significa que ele esteja sozinho, não é? Ele é separado de tudo, mas havia serafins. A palavra serafim significa queimar, sabe? Chama, queimando na mais alta temperatura imaginável, é o que a palavra quer dizer. Eles têm asas e atendem a Deus em seu trono. Então, nós acabamos pensando neles como uma espécie de anjo, mas não há nenhuma outra menção na Bíblia sobre os serafins, a não ser, de novo, numa visão exatamente idêntica, em Apocalipse 4:8, mas ele não chama de serafins. João chama de criaturas viventes, mas a descrição dele, eles estão no trono, exatamente como Isaías viu, em Cristo, né, cercando Cristo, e eles estão louvando a Deus no trono com 6 asas. É a mesma descrição, mas eles não são chamados de serafins. Como eu disse, serafim só aparece naquela descrição de Isaías. E aqui nós somos informados que cada um tinha 6 asas, não é? 3 pares, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Não é? Eles cobrem os olhos porque a glória apenas do manto de Deus, não é porque nós somos meros pecadores, e por isso que a glória de Deus parece grande, mas se nós fôssemos criaturas agora sem pecados e glorificadas, essa glória não é tão grande assim. A gente aqui é pequeno demais, é que tudo é pequeno perto dela. Esses seres incríveis, eles se cobrem da glória da orla do manto de Deus, sem proteção e sem véu. A glória da orla do manto de Deus é grande demais para qualquer criatura. É por isso que ele é o Deus invisível, por isso só podemos ver ele através de uma mediação, e ele é grande demais para mesmo os serafins olharem para a glória da bainha do seu manto. E eles cobrem os pés como um símbolo de submissão e obediência, não é? Os pés, aqui é uma metáfora de atividade, não é? De movimento, de direção que se toma. Os seus pés são cobertos, ou seja, eles nunca seguem o seu caminho. Quando Isaías vai descrever os homens como pecadores, pelos quais Jesus carrega a iniquidade, ele diz: nós éramos como ovelhas, e cada uma se desviava pelo seu caminho. Você vê, nada é mais fraco do que uma ovelha, e cada ovelha queria ir pelo seu caminho. Olha o contraste, aqui nós estamos vendo os serafins,
A única vez que a palavra aparece lá em Apocalipse, eles são criaturas viventes, cercando o trono. Mas eles, diferente daquelas ovelhas que se desviavam, o texto mostra que os seus pés nunca se direcionam para um lugar que não seja o que Deus quer. Eles nunca seguirão seus próprios caminhos, não é? Esses serafins não são os únicos que estão diante de Deus assim. 2 vezes na visão de Isaías, no versículo 3 e 5, Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. Várias vezes você vai ver essa expressão na Bíblia. Yahvé dos exércitos celestiais. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é assistido por seres que também tem que se tapar diante da glória, majestade final apenas da bainha das suas vestes. Mas ele é assistido por esse exército de anjos, não apenas um exército, mas dos exércitos, de todos os exércitos do céu, é isso que quer dizer, que assistem com reverência, olhos cobertos diante da majestade de Deus. É uma alegre submissão, não é? E os serafins e os exércitos do céu não apenas atendem a Deus, porque Deus é grande, poderoso, e eles têm que obedecer. Eles estão sempre adorando, eles estão vendo a beleza, eles estão capturados em todas as suas afeições santas para com a grandiosidade de Deus. Eles não são prontos na obediência, todos eles estão continuamente adorando a Deus. Em quinto lugar, então, e mais significativo, é que o Deus Santo é adorado. Na adoração, eles atribuem a Ele o seu valor, não só a sua grandeza que os faz se tapar ou obedecer. Então os serafins clamam uns para os outros. Eles estão falando como as criaturas viventes vão estar cantando também em Apocalipse. Esses mesmos seres que só aparecem aqui e lá, eles estão cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então até agora nós vemos lampejos da santidade de Deus. Tudo isso está querendo nos mostrar como Deus é separado, é único. As mais altas coisas que Ele criou sequer conseguem olhar para as vestes, para a bainha das suas vestes. Mas você pense, tem toda a veste e tem o Deus verdadeiro. Aquelas bainhas são tão incríveis assim, enchendo tudo com glória, só porque são as bainhas da veste de Deus. Então Deus nos deu uma palavra para declarar seu louvor, quando todas as outras línguas nos falham. Frequentemente nós louvamos de maneira que podemos entender. Nós pegamos coisas da experiência humana para louvar a Deus, mas é a nossa experiência humana finita e limitada. Nós louvamos Deus na sua força, porque força é uma palavra humana, e nós pensamos em força. É óbvio que é uma palavra fraca, porque quando nós falamos sobre a força de um homem, a força de um furacão, nós não imaginamos que é isso maior que o que Deus tem de verdade. Você vê que nós só estamos usando palavras humanas para descrever algo indescritível. Nós falamos sobre o seu amor, sua justiça, sua misericórdia. São coisas que existem no nível humano, perfeito, e nós pensamos isso na sua imensidão perfeita. Mas você vê que nós estamos tentando trabalhar com palavras da nossa vida, mas nós percebemos que o valor e a dignidade de Deus não apenas preenche as categorias humanas, elas superam em longe. Só a bainha do manto de Deus supera em longe todas as palavras que nós podemos usar, humanas. E ainda é mais forte do que nós podemos imaginar quando nós pensamos na força de Deus. E a palavra força não tem, e ainda mais amoroso, ainda mais justo, ainda mais misericordioso. Nós estamos, quando você vê todo o amor de Deus na sua mente infinita, você só viu a orla das suas vestes, do seu amor. Quando você vê a força, o poder de Deus, que é sem medida, você só está vendo a orla. É isso. Nesses momentos, quando sentimos que nós esgotamos as comparações com similares humanos, mesmo que aumentados, com o mundo da experiência, apontando para Deus, nós temos uma palavra: Santo. Ele é santo.
Ele é separado. Na verdade, tudo isso que a gente está falando não pode expressar quem Ele é. O máximo de amor que nós pensarmos será só a orla do seu manto. Não pode expressar quem Ele é de fato. Não há. Quando estamos cientes da sua singularidade, nós estamos cientes de que não há nada com que comparar a Ele. Que todas essas palavras não estão descrevendo Ele. Então nós temos que dizer que Ele é separado, que Ele está sozinho, que Ele é santo, que não há palavras para descrevê-lo na verdade. Que todas essas coisas que estamos falando são só a orla dos seus vestidos. Ele mesmo, nós não podemos descrever, nós não temos vocabulário, nós não temos termos de comparação. Ele é totalmente separado de nós. Quando nós pensamos em amor e pensamos um amor em nós, e um amor muito grande em Deus, imenso, infinito, então, isso, nós só estamos usando uma experiência nossa para tentar enxergar algo sobre Ele, mas não há palavras nossas que realmente descrevam o que Ele é. Isso são a bainha das suas roupas. Ele é totalmente separado de nós, não há termos de comparação. Ele é mais alto do que nós, e Ele é gloriosamente outro. E nós então chamamos Ele de santo, o único que é santo. Quando temos apenas um vislumbre do seu amor intrínseco, infinito, e nos perguntamos o que nós devemos falar sobre o amor, sobre a palavra amor que descrevesse Ele, não vamos conseguir, não é? Tudo que falarmos sobre o amor, por mais que nós aumentemos isso a limites inimagináveis, ainda será a orla dos seus mantos. Não estamos descrevendo Ele. Ele é outro. Ele é separado. Não temos vocabulário nem mente para aprender quem Ele é. Você vê como isso é a morte do orgulho. Nós nos curvamos, então. O que nós faremos? Se nós não temos palavra, ao vermos essa grandiosidade, nós adoramos. Temos pés para seguir a sua mente, que não podemos descrever, sua sabedoria. Então, santo é como uma forma adjetiva do que é o substantivo Deus. O que Deus é santo. Não temos palavras, não temos como descrevê-lo. Todas as nossas tentativas, seu amor infinito, sua misericórdia, com similares que nós conhecemos, só descrevem a orla das suas vestes. Alcançar a palavra santo é atribuir em uma palavra a maior coisa que pode ser dita. O que nós podemos dizer de Deus? Ele é santo. Ele é separado. O universo inteiro não significa nada diante dele. 1000 universos não significam nada. E essa é uma visão de Cristo. Então os serafins, eles repetem em hebraico, como eles... Não há nenhuma outra palavra a não ser dizer Ele é outro. Ele é totalmente singular. Então eles repetem, a repetição é para intensificar, não é? Ele não é apenas santo, Ele é santo, santo, santo. Então chega mais uma vez o que é inédito, não é? O hebraico frequentemente usa a repetição de forma isolada, mas em nenhum outro lugar essa única palavra 3 vezes consecutiva é usada assim, muito menos esse que é o mais sagrado de todos os adjetivos do substantivo que é Deus, o adjetivo perfeito para o substantivo perfeito. E quando você vai para Apocalipse, acontece a mesma coisa, é mais ou menos a mesma visão de Cristo. A Bíblia diz assim, aqui, como nós vemos, como eu disse, não é mencionado os serafins, mas em nenhum outro lugar da Bíblia. E aqui eles são mencionados de novo, mas eles não chamam de serafins, mas de criaturas viventes. E a Bíblia diz assim, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas. A mesma descrição de Isaías, né? E ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. É um pouco mais cavernosa, eu diria. E não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Só que em vez de dizer, toda a terra está cheia da sua glória, eles dizem algo diferente sobre o carpinteiro de Nazaré. Eles dizem assim, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8, santidade e glória. Ainda há mais que podemos dizer sobre o que é a santidade de Deus em relação à sua glória.
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, os serafins dizem. Toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, o Senhor é santo e a terra, você imagina que eles vão falar, está cheia da sua santidade, não é? Mas aí eles mudam. Assim a gente pode falar da santidade de Deus como a sua própria divindade, não é? Enraizada, em certo sentido, em sua incapacidade de ser definido. Ele é outro, ele é separado. Não há termos na criação para descrevê-lo, nem para compará-lo. Por isso que Isaías 40 verso 20 diz: com quem vocês vão me comparar? Para que eu seja como ele, diz o santo. Você vê, o santo, não há comparação. Não há nada, não há nenhum sentimento, nenhuma experiência, nenhuma coisa no mundo ou no universo que possa ser comparado a mim, para vocês entenderem. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Ele é santo, ele é incomparável, não há palavra. E quando as palavras acabam, nós falamos santo, o adjetivo perfeito para o substantivo de Deus, né? A divindade. Ana ora assim, 1 Samuel 2:2: não há ninguém santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Como Deus está sozinho em sua classe, só Ele é Deus, tudo flui dele, Ele não recebe nada de ninguém, tudo que alguém possa supostamente dar a Ele, Ele tem que ter dado primeiro para a pessoa, não é? Não há nada no universo que alguém ou algum ser possa dar a Ele que Ele não dê primeiro. Mesmo os serafins perfeitos ali recebem vida dele, são sustentados por Ele, existem por causa dele, podem falar porque Ele deu uma mente, não podem dar nada a Ele que não seja dado por Ele mesmo. Então sua santidade é o valor intrínseco de Deus, esse valor sem limites. E a sua glória, então, a gente pode dizer que é o seu brilho no mundo. Sempre que esse valor infinito de Deus é mostrado, isso é glória. Então pense quando a Bíblia diz que nós podemos contemplar a glória de Deus na face de Cristo. O valor intrínseco, infinito de Deus não pode ser visto. Ele é o Deus invisível que jamais ninguém viu, não é? Jesus diz: só eu vi, e só eu posso revelar, só eu posso levar a Deus. Sua santidade, o que é glória? É a santidade de Deus tornada pública. Quando algo mostra a singularidade e aquilo que Deus é, que não há linguagem humana que pode descrever, então o que você tem é glória, não é? Glória é a santidade se tornando pública. Com base no versículo 3, um grande comentarista, Alec Moutier, ele capta assim: santidade é a glória oculta do Senhor. Glória é a santidade onipresente do Senhor, ou seja, é a santidade quando se manifesta em tudo, é a glória. Santidade é o seu valor intrínseco, a glória é o derramamento de algo desse valor, é a exibição. Sempre que Deus exibe quem Ele é, você vê glória. É por isso que você só vê a glória final de Deus na face de Cristo, porque é a exibição final do valor infinito de Deus. Então Deus é santo, Ele está vivo acima de tudo, é adornado, mas tudo que você vê de Deus, toda beleza, todo esplendor cegante para os serafins e para os homens, é apenas a orla, é a bainha do seu manto, não é nem o seu manto. Ele é atendido, ou seja, não só os serafins, mas os exércitos do céu têm pés ligeiros para fazer a sua vontade, mas Ele é adorado por todos. Sua santidade resplandece, e quando a santidade de Deus se mostra, o nome disso é glória. Por isso que glória e majestade estão diante dele. É a manifestação em qualquer nível desse valor infinito. E os anjos do seu povo dizem o quê? Santo, santo, santo. É Yahvé, que é o que é a palavra aqui, é o eu sou, não é? O Senhor dos exércitos do céu, a terra inteira está cheia da sua glória. Mas essa cena em Isaías ainda não acabou. A santidade, como vimos, começa com Deus, mas e quanto a Isaías e nós? Porquanto esses três muito breves coisas que eu vou dizer, não é?
são verdades finais se você é alguém que tem olhos para ver a santidade, o Deus Santo, ou então ver algo da sua glória, como é a realidade para todo homem se é regenerado, porque nós contemplamos essa glória na face de Cristo. Nós reconhecemos e confessamos imediatamente nossa falta de santidade. Quando você vê o valor infinito de Deus, a primeira coisa que você percebe é a sua completa indignidade. E como eu disse, a nossa indignidade, pequenez, insignificância perto de Deus não é por causa do nosso pecado. Isso torna tudo pior, é óbvio, mas os serafins também se sentem assim, infinitamente pequenos e sem valor diante da glória que só a bainha da roupa, do manto de Deus não manifesta. Então nós percebemos e confessamos nossa falha. O primeiro vislumbre de Isaías não deixa ele confortável. O primeiro vislumbre da grandiosidade de Deus não é conforto, é o contrário, é o terror do Senhor, é o assombro. Ai de mim, pois eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, pois meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O Rei, ele viu Cristo, né? Se a gente vai rapidamente para Apocalipse 4:8, diz: e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam de dia e de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. No capítulo de 1 a 5, o que você vê? Quando você começa a estudar Isaías 1 começa terrível, não é? Porque Isaías é um profeta que ele começa dizendo: ai de Judá, ai, ai. Ele começa denunciando o pecado de todo mundo. E 2 vezes no capítulo 3, e depois 6 vezes no capítulo 5, Isaías 3, 9 e 11, Isaías 5, 8, 11, 18, 20, 21, 22, tudo que você lê é ai, ai de Jerusalém, ai de vocês, ai dos sacerdotes, ai de você, ai de todo mundo, ai, ai, ai. Mas agora, ele diz: ai de mim. Ah, queridos, nós podemos achar que o mundo inteiro é muito culpado, é muito pequeno diante da grandiosidade de Deus, e esquecermos de que não há nenhuma diferença entre nós e o nosso mundo diante de Deus. No capítulo 6, você vê que Isaías, depois que tinha denunciado o pecado de todo mundo, pronuncia um ai sobre si mesmo. Ele no fundo não vê agora que viu Deus. Ele podia ver uma diferença entre ele e todo o povo de Israel, que não estava honrando a glória de Deus, mas é porque ele não estava vendo Deus. Quando ele viu Deus, ele pensou: eu não estou distante desse povo, não é? O ai deles é o meu ai. Eu já perguntei isso outro dia na internet aí, se alguém mandasse você orar pelo pior pecador do mundo, o seu primeiro impulso era orar por você mesmo. Não será se você não ver Deus, não vê a glória de Deus, né? Para Isaías, essa visão de Deus em sua santidade não é um arrebatamento. Eu não disse para vocês que eram ai, eu não disse que vocês estavam errados. Essa visão de Isaías é um terror para ele. Ai de mim, que eu vou perecer. Não é só Israel que vai perecer, não é só Judá, não é só todo mundo. Agora eu estou vendo que não é eles que têm lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei da glória. Ai de mim, você já temeu a Deus? Como eu disse, Jonathan Edwards sempre falava que alguém, quando diz: não, eu sei que Deus me ama, mas ele já dizia: essa pessoa não sabe que Deus ama ela está falando sobre algo, uma doutrina que ela ouviu. Se ela soubesse, não teria mais. Você já sentiu terror diante de Deus? Essa foi a primeira necessidade de Isaías, é a primeira tua necessidade, o terror de Deus, o assombro com quem Ele é. Não há palavras no nosso vocabulário, então Ele é santo. A visão deles havia sido embotada, como a de Uzias. Ele começou a achar que ele era grande, que ele era importante, que ele podia até entrar na presença de Deus sem ser como Deus disse, porque ele se achou uma grande pessoa, mas eles não viram como ele era, como uma visão. O que mostra para nós, cada vez que a arrogância e o orgulho aparecem no nosso coração, pense, você ou eu não estamos mostrando que vimos nem a bainha
das vestes de Deus, porque a bainha das vestes de Deus provoca isso no céu e na terra. Portanto, Isaías percorre o caminho aqui que toda nação precisa. O que Deus está fazendo é fazendo em Isaías, olha, é isso que Israel precisa, me ver e então sentir como um ai deve ser pronunciado sobre si mesmo, como Isaías agora pronunciou. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Ele não teve quando viu Deus, que maravilhoso, que bom, que privilégio que eu estou tendo. Não, ai de mim que estou perdido. Você pode ter ouvido outras traduções, estou desfeito. Essa visão de Deus no esplendor da sua santidade traz a Isaías a compreensão do seu próprio pecado. Eu sou homem de lábios impuros. Acaba com toda a ideia de que nós devemos nos comparar com as outras pessoas para nos sentirmos melhor. A questão é Deus contra quem cada pecado é cometido. E esse profeta que há 5 capítulos estava denunciando o pecado de todo mundo, agora ele diz: eu sou igual a todo mundo. Esse profeta que durante 5 capítulos estava dizendo: ai de vocês, ai, agora ele diz: ai de mim. Eu habito no meio de um povo impuro, mas eu também sou impuro. Em outras palavras, na presença de Deus, graus de pecado são irrelevantes. Por isso que um homem que se sente bem porque olha para outro ser humano, eu passei um pouco orgulhoso, mas aquela pessoa ali, essa pessoa está completamente cega, não é? Porque diante da orla do valor infinito de Deus, graduação de pecados entre um pecador e o outro é totalmente irrelevante. Nem um serafim deixa de sentir o santo temor diante da orla das vestes. Então, na presença de Deus, graus de pecado se tornam irrelevantes. É a santidade de Deus que nos revela a verdadeira condição dos nossos corações. É isso que produz o contrito de espírito, o abatido de espírito. É isso que mata o orgulho. Na presença da santidade de Deus, nós vemos que o nosso pecado é, antes de tudo, não em relação aos outros. Por isso, comparar com os outros, pegue a pessoa que você achava ser pior. Por isso que eu falei aquilo, se pedisse para orar pelo pior pecador, pegue quem você acha ser o pior. Olha, nós vemos que o nosso pecado é contra Deus, não contra os homens. Se fosse contra os homens, como alguém está fazendo mais mal a outro ser humano, o outro está fazendo menos aos nossos olhos, algum é assim assado, nós podíamos pensar que então há uma diferença aí. Mas como cada pecado é cometido contra Deus, então o que faz pecado ser pecado não é algo social. Não é eu fazendo mal à sociedade, mal aos outros, mal a tudo. O pecado é algo contra Deus, contra o santo. O que faz pecado ser pecado é a profanação do nome de Deus. Tendo conhecido Deus como Deus, não o honraram como Deus. Portanto, a santidade começa com Deus, e então o pecador está perdido. E reconhecendo e confessando nossas falhas, em terceiro lugar, Deus faz provisão para a nossa impiedade, para a nossa santidade. A Bíblia diz: então dos serafins, e é por isso que nós vamos cear à luz disso, voou até a mim trazendo uma brasa em chamas que havia tirado do altar, como Atenais. E ele tocou na minha boca, e eis que tocou em meus lábios, e disse: sua culpa é tirada, e seu pecado é expiado, propiciado. Agora nós temos um altar, um lugar de sacrifício, um lugar onde o sacrifício é oferecido. Então a expiação é realizada, em seguida ela é aplicada ao profeta. O serafim voa até ele e toca a sua boca, aplicando com a brasa do altar, e diz: eis que isso tocou em seus lábios, sua culpa é tirada e seu pecado é expiado. Então essa é a provisão da graça que vem, apesar de Deus ser Deus, a sua santidade não, mas precisamente porque Ele é santo. A expiação só pode ser feita num lugar, no altar. E aqui está o altar é a cruz. É por isso que essa parte da igreja aqui nunca é um altar, não está acontecendo nenhum sacrifício aqui. A expiação é feita no altar e ela é aplicada a nós. É isso que a ceia está apontando para esse Deus, em que toda a sua glória, que deve nos assombrar, é apenas a orla dos seus vestidos. E o único lugar onde você vê a glória da santidade, que é o próprio ser,
de Deus, que é totalmente outro e que não há palavras para serem descritas, mas o brilho dela, a mostra dela é a sua glória, é essa coisa infinita e indescritível se tornando pública em algum nível. Nós sabemos que a aplicação da provisão de Deus para nossos pecados em Cristo vem a nós em duas graças complementares. Deus fornece uma graça dupla, as pessoas antigamente chamavam de duplex gratia, né, em latim. Não é uma única graça. Ele cancela nossos pecados em um momento e nos livra do nosso pecado com o tempo, porque Ele é o santo. Ele tanto nos considera santos no local, no instante, na santidade do seu próprio Filho. Quem poderia satisfazer a glória do santo, a não ser o santo? Quando nos torna progressivamente santos, à medida que abriu nossos olhos para a sua grandeza, para vermos quão assombroso é apenas a orla das suas vestes. Ele então ele atribui a nós a santidade de Cristo, a perfeição de Cristo, a justiça de Cristo, e depois, por esse Espírito que é Deus infinito, santo, o Espírito Santo habitar em nós, ele começa a aplicar essa realidade à nossa vida. Você pode chamar isso de santidade do Evangelho. Não é algo que eu faço para receber algo de Deus, mas porque Deus fez algo, Ele mesmo, Ele mesmo aplica a mim o poder infinito do que o sacrifício comprou para aqueles que Ele deu ao seu Filho. Em um momento, pela fé em Cristo, nós somos justificados, purificados, santos diante de Deus. O Pai nos vê em seu Filho como a própria justiça de Cristo. Nosso pecado foi contado para Ele, então a vida santa dele é contada para nós, a sua perfeição, e Deus não apenas nos considera santos em Cristo e nos deixa na nossa miséria, da nossa impiedade. Ele vai terminar com ela. Ele começa a fazer isso agora e vai finalmente terminar na glorificação. Ele também nos torna mais santos com o tempo. Por quê? Porque nos uniu a Cristo. Ele nos uniu a o santo, a esse poder que na verdade é indescritível e que não conhece nenhum limite e nada que possa impedi-lo. Portanto, a santidade começa com Deus. Ele é santo, nós vemos, percebemos nossa falta de santidade, confessamos nossos pecados e Deus surpreendentemente toma providência para a nossa impiedade ser extirpada de nós em Cristo. E finalmente, o chamado de Deus para a santidade será difícil e cheio de esperança, porque todos nós já ouvimos muito mais o verso 8 desse capítulo do que o 9 ao 13, porque é óbvio que quase sempre ele é repetido. Deus diz: quem enviarei? E quem irá por nós? Então Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Parece que então estamos felizes para sempre, né? Que final incrível dessa grande jornada de Isaías 1 até Isaías 6. Envia-me a mim, purificado. Acabou, que final. Mas Deus chama, Isaías responde, ele vai e prega, e há um avivamento, e irrompe tudo. Não, nada disso. Essa não é a história de Isaías, e não acho que devemos presumir que vai ser a nossa. Se nós vimos a glória de Deus, se nós nascemos de novo, se somos capturados pelo brilho da sua beleza, que não pode ser sequer descrita, o brilho dela é a sua glória. Então o versículo 9 resume tudo, não é? Eles vão ouvir, mas não vão entender. E ele diz: vai e fala a este povo agora a mensagem. Pregue quem eu sou. Ouvis de fato e não entendeis. Vedes e na verdade não percebeis. E ele explica isso no verso 10. Embota o coração deste povo e fecha-lhe pesados ouvidos. Fecha-lhe os olhos para que ele não veja com seus olhos, não ouça com seus ouvidos, não entenda com seu coração, nem se converta e seja curado. Em outras palavras, o ministério de Isaías não será de salvação, mas de condenação. Um embotamento espiritual, uma escuridão, uma surdez, vai fazer essas pessoas nunca verem Deus grande como é. É por isso que é fácil na igreja pregar humanismo secular, psicologia secular e todo mundo acreditar. Fale sobre a grandiosidade, a glória de Deus, e você tem corações embotados.
Isso não é novo. Incredulidade total, tanto externa quanto internamente, porque há um coração que não pode ver, há ouvidos que não podem ouvir, por dentro e por fora. Em geral, a nação de Israel está além do arrependimento. Isso quer dizer que Deus não deve arrependimento a ninguém. Deus não deve abrir os olhos de ninguém para ver a sua glória que foi desprezada. E ainda assim Deus manda Isaías pregar, e para falar com palavras não obscuras, mas que possam ser mal interpretadas, mas com uma clareza tão clara, tão que chega a ser ofensiva. Então ele disse: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e faz-lhe pesado os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, não ouça com os ouvidos, não se entenda em seu coração, nem se converta e seja sarado. Em Isaías 28, 9 e 10, nós ouvimos como os sacerdotes começaram a zombar de Isaías, como sendo inferior. Eles criticam, eles dizem: você ensina como quem ensina crianças. Nós somos muito entendidos. Diz assim: e quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a doutrina? Ao desmamado de leite. Você pensa que está falando com criancinhas no jardim da infância? E ao arrancado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. É como se você quisesse pegar nossas mãos para nos ensinar a escrever. Nós não conhecemos nada sobre Deus. Você acha que nós estamos no jardim da infância? Você acha que toda a nossa sabedoria, todo o nosso conhecimento é lixo, e nós, como criancinhas analfabetas, vamos aprender com você as primeiras letras? Você é ridículo, Isaías. Isso não é irrelevante para nós hoje. Nós podemos ser facilmente dissuadidos pela dureza do coração das pessoas que nós encontramos, tanto no mundo quanto na igreja visível. Mas se, como Isaías, nós esperássemos isso, porque Deus disse: vai lá, prega, e eles não vão ouvir, porque eles não receberam olhos para ver, nem um coração para crer, para que se convertam e não morram. Mas Isaías disse: então por que eu vou pregar? Porque muitos de nós pensam que pregar a verdade só tem um propósito: que as pessoas se convertam, que as pessoas mudem. Nós não pregamos porque Deus é santo e nos enviou. Nós pensamos sempre de uma maneira pragmática: quantas pessoas vão se converter se eu pregar? Deus diz para Isaías: não vai se converter ninguém, mas você vai falar, você vai proclamar. Ele falou mesmo para Ezequiel: e eles vão saber que há um Deus em Israel um dia. É por isso que quando Jesus vai pregar, qual é a verdade? Quem deu crédito à nossa pregação? Quem achou que o carpinteiro de Nazaré era o Deus Altíssimo? Todo mundo achou. Isso é ridículo. Você acha que nós somos criancinhas do jardim da infância? A mesma coisa que é dita para Isaías. E quando eles recebem nossa mensagem, quando alguém ouve, quando alguém crê, nós ficamos maravilhados, porque nós sabemos que a verdade da cruz é um escândalo e uma loucura. Nós não paramos de pregar por causa disso. Em outras palavras, o chamado para ser santo em um mundo profano é difícil, é estressante. Foi o que Isaías experimentou, foi o que Ezequiel experimentou, foi o que Jeremias experimentou. E se você não quiser, se você estiver muito preocupado se essa cultura vai gostar de você, se o seu amigo do trabalho vai gostar de você, se os seus amigos lá da infância, do colégio, ou se algumas pessoas da igreja vão gostar de você, então você não pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, porque é isso que você deve estar esperando. No entanto, esse é o chamado difícil de Isaías, nos dias sombrios dele, de Jeremias, mas de Cristo também, de tal maneira que os discípulos perguntaram: por que você fala em parábolas? E Jesus respondeu, e acercando-se dele, os discípulos disseram: por que você fala por parábolas? E ele respondeu e disse-lhe: porque vos é dado a conhecer, a vocês eu dou a conhecer os mistérios do reino, mas a eles não é dado. Você vê, Deus não deve visão aos homens que se tornam cegos porque amam o pecado, porque aquele que tem se dará, e o que terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo em parábolas, porque eles vendo não veem,
e ouvindo não ouvem, nem compreendem, e nele se cumpre a profecia de Isaías. Então ele vai mencionar exatamente o texto que nós estamos vendo: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo, então ele está citando literalmente a profecia de Isaías, está endurecido, e ouviram de mau grado em seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam e os cure. Mas vocês, por pura graça, bem-aventurados são os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Você realmente ouvirá, mas nunca compreenderá, e realmente verá, mas nunca perceberá. Mateus 13 a 15. E como é que acaba o ministério do apóstolo Paulo? Como é que acaba o grande livro de Atos no seu último capítulo? As pessoas também não acreditaram no apóstolo Paulo, né? A Bíblia diz que de manhã e de noite ele expôs a eles, testificando do reino de Deus e tentando fazê-los ver sobre Jesus, tanto pela lei de Moisés, quanto pelos profetas, e alguns ficaram convencidos com o que ele disse, mas os outros não acreditaram, e discordaram entre si, e partiram depois de Paulo ter feito uma declaração. O que Paulo falou para a geração dele, quando a maioria não creu? Paulo também, como Jesus, citou Isaías, o mesmo texto. Ele disse: bem profetizou o Espírito Santo sobre vós, ao dizer aos vossos pais, por meio de Isaías: vá a este povo e pregue para eles, certamente ouvirás, mas não compreenderás, e realmente verás, mas nunca perceberão. E, portanto, o coração deste povo está endurecido. Paulo está citando, e com os ouvidos eles ouviram pesadamente. Ele está fazendo a mesma coisa que Cristo. Cristo foi rejeitado, Isaías foi rejeitado, Paulo está sendo rejeitado. Nem com os ouvidos ouçam, nem com o coração entendam, e ele se converte e os cure. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Atos 28, esse é o fim do livro de Atos. Mas por mais sombrio que seja esse chamado à santidade, e você viu isso na vida de Jesus, na vida de Paulo, nós terminamos com um surpreendente raio de esperança. O seu sagrado chamado seria difícil para Paulo, mas não sem esperança. Para mim, a resposta de Deus é essencialmente até... Porque Isaías no versículo 11 pergunta: até quando, Deus? Até quando nós pregaremos e ninguém ouvirá? E você podia dizer, esperar que Deus dissesse para Isaías assim: Zé, não fica paciente não, Zé, porque você vai pregar alguns anos, depois as pessoas vão crer. Deus vai dizer algo a Isaías, que só gente que se deleita em Deus pode se alegrar. Deus está dizendo para Isaías, vai dizer para Isaías assim: nunca você vai ver isso. Isso só vai acontecer daqui a séculos, depois que você estiver morto. Isaías podia responder: eu vou pregar agora, e só daqui a séculos, quando eu já estiver morto. Muitos cristãos hoje pensariam que isso não faz nenhum sentido para eles, porque eles são pragmáticos. Eles pensam que pregar não é o resultado de um coração capturado pela visão da glória de Deus. É porque eles têm que ter algum resultado. Então, eu perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam totalmente destruídas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe da terra e esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esse também será destruído. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um tronco quando são derrubados, Isaías 6, 11 e 13. Então a citação de Deus termina. Há uma frase restante no capítulo, e é um comentário doce: a semente sagrada é o tronco, é o toco que vai ficar. Assim a santa semente será o seu tronco, e desse tronco eu tirarei um povo para mim. Isaías, desse tronco, desse toco, não vai ficar nada, não há nada a não ser isso. O toco marca o lugar onde uma árvore estava e não está mais, né, queridos? Mas pelo menos um toco permanece, as raízes estão lá, a árvore não foi totalmente consumida, não foi arrancada, e esse toco é a semente sagrada, Deus diz. O julgamento está chegando e não há nada a não ser esse toco no qual eu salvarei
aqueles remanescentes. É por isso que Isaías já tinha dito um pouco antes: se não fosse o Senhor, todos nós seríamos como Sodoma e Gomorra. Então Isaías 11:1 diz: que toco é esse? A Bíblia diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Um tronco de Jessé. Nós lemos isso no Natal, não é? É típico do que nós lemos no Natal: o tronco de Davi, o tronco de Jessé. Cristo, não é? Típico de Isaías é a esperança. Em Isaías você vai ver que ela vai sempre surgir da total destruição. Deus está dizendo: o tronco no Calvário, é lá que todos aqueles que eu salvar vão estar, naquele toco. Quando ele morrer, todos os que eu dei a ele estarão nele, só eles ouvirão, ninguém mais ouvirá. Isaías viveu o chamado em seus dias e viu só piorar. Isaías tinha que ter paz, tinha que ter alegria, tinha que ter gozo pelo que ia acontecer daqui a 800 anos. Você pode morrer alegre assim, queridos? Ou você acha que o seu ministério tem que funcionar? Sua alegria está no que você faz ou no que Deus está fazendo? Isaías tinha que viver e morrer em paz, vendo tudo ao seu redor dar errado, descansando no toco de Jessé, no tronco de Jessé, que nasceria 800 anos depois. Ou ele se sentiria um fracasso, porque para ele sucesso é Deus fazer as coisas através dele e não através de Cristo. Essas décadas de declínio que ele viu, até que tudo foi destruído, não tirou dele a alegria, porque o toco de Jessé não podia ser abalado. E esse toco veio. Em João 12:41 diz que foi esse toco de Isaías que Isaías viu. Quando João vai comentar sobre Jesus, ele diz: Isaías disse essas coisas porque ele viu a glória de Jesus e falou a respeito dele. Amém, queridos? Isaías viu a glória de Jesus, a mesma glória do templo, porque lá estava Jesus, e ele pôde pregar sem ninguém ouvir. Isso não importava. Quem ia parar o toco de Jessé? Quem? Portanto, irmãos, aqui no Rio de Janeiro, em Jardim da Luz, em todos os lugares, que Deus nos torne como Isaías, pessoas que veem a sua glória e sentem sua profunda corrupção, o que mate em nós todo orgulho, levando a compreensão e consciência e confissão do nosso próprio pecado, perto da glória infinita que só é vista só nas orlas da veste de Deus. Comparar nossos pecados é ridículo, junto com uma profunda experiência de Deus marcada na graça, de que só no altar, onde o próprio Deus ofereceu a si mesmo, pode vir aquilo que nos purifica, nos expia, e então nos colocando com ousadia para pregar. Não importa se o que nós vamos pregar vai se cumprir daqui a séculos, não importa, nós estamos vendo a glória. João diz: essa glória que Isaías viu e testificou sobre ela, é o que nós fazemos. O que Deus faz através de Cristo, não através de nós. Nós podemos passar décadas falando como Isaías e vendo um povo degradado. Não importa, nós vimos o Rei da Glória. E nós sabemos que esse toco de Jessé reina para todo sempre. Ele é a glória de Deus manifestada a nós. Vamos ficar de pé. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim.
jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei.